Bem-vindos ao iCare. Eu sou a Malu Rossi, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E venho falar hoje para vocês sobre um tema muito interessante, que é orientação de pais. Como lidar com comportamentos difíceis infantis. Você conhece uma criança assim? Extremamente opositiva, discute por qualquer coisa com todo mundo? Não assume seus erros, só os outros são culpados? Costuma se indispor com os pais, com professores e faz de cada situação um inferno? É muito difícil convencer essa criança que não está correto aquilo que a lógica mostra que está errado. Tem dificuldade de controle de humor e é uma criança teimosa, uma criança desobediente. Ela fica muitas vezes com raiva, ela se mostra com raiva, né? E elas usam o não para quase tudo, se recusam a cooperar mesmo antes daquilo que você pediu. Elas não iniciam ações rapidamente, se respondem dentro de um tempo, podem fazer aquilo, mas depois elas abandonam. Então elas fazem até, mas abandonam rapidamente aquilo que você pediu. Todo comportamento, se você conhece uma criança assim, é bom explicar para vocês que todo comportamento é uma forma de comunicação. Possivelmente essa criança está querendo dizer alguma coisa e ela diz, né? De uma forma inadequada, mas ela diz. Ela pode chorar quando ela está com sono, ela pode sentir fome, ela pode estar molhada, ela pode, enfim, o adulto pode até bocejar quando ele está entediado de alguma coisa. Muito bem, esse comportamento que eu estou falando, né? O comportamento problemático ou inadequado de uma criança é um sinal que ela está chateada, que ela não está bem com aquela situação. Sempre há uma razão para um comportamento problemático, sempre, tá? Então as crianças muitas vezes elas têm dificuldade de se expressar, principalmente de se comunicar, de nomear as emoções. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou assim, eu estou assado. Então elas têm essa dificuldade. Assim as crianças, elas de qualquer maneira ou de muitas maneiras, elas têm um comportamento desafiador, tá? Elas acabam tendo um comportamento inadequado. Então muitas crianças são assim, né? Muito bem, mas qual é o propósito disso? Por que a criança faz isso, né? Muito possivelmente porque ela quer chamar a atenção de alguém, né? Ela também pode interromper uma atividade que ela não gosta, então ela começa a chamar a atenção, ou até ter um prazer sensorial. Elas precisam de uma consistência, elas precisam aprender a entender e interpretar esse comportamento problemático das crianças. É isso que nós, tanto pais quanto a escola, enfim, fazendo uma orientação para vocês, eu diria que a gente precisa entender esse tipo de comportamento, né? Especialmente em momentos difíceis. Assim como é importante a gente encontrar um significado para o comportamento dessas crianças, né? Porque nem sempre elas veem o comportamento de uma forma diferente, como eu estou passando uma mensagem, é você que não me entendeu. Bom, eu costumo dizer que sempre, apoio sim, punição física não, né? Gritar ou punir uma criança não vale a pena, não funciona. Né? Então, vocês podem ver que a gente, sei lá, uma mãe, ela grita com o filho, ela diz, eu vou bater em vocês, ou eu vou bater em você. Ela até fala isso, e às vezes ela até bate. E a criança repete o comportamento. Bem, se ela repetiu o comportamento é porque ela foi reforçada a isso. É assim que a gente diz em psicologia. Mas numa linguagem mais comum, o que a gente diz é, tudo que a gente reforça, a criança repete, né? A criança e o adulto. Bom, quando a gente usa punição, o que acontece? Ela traz a criança fica com mais raiva, né? Não é uma boa maneira de se resolver os problemas, né? Esse tipo de punição, a punição física que eu estou dizendo. Agora, vou falar para vocês de mito ou verdade, né? O que quer dizer isso, né? A gente tem alguns mitos. As crianças muitas vezes se comportam mal apenas para chamar a atenção. Não, gente, não é isso.
Tem crianças que realmente têm um comportamento desafiador por outras razões, incluindo questões físicas, né? Que a gente coloca, ou até cognitivas, né? Questões de pensamentos, problemas de comunicação, problema de adaptação a novos ambientes. Mais um mito que eu queria colocar para vocês, que as crianças, por exemplo, esse mito é, as crianças são estragadas por excesso de carinho dos adultos. Gente, carinho não estraga ninguém, né? A criança ela precisa desse suporte, inclusive para aprender, para ter um mundo mais seguro, menos inseguro para ela. Tá? Então, não é isso que estraga uma criança de forma nenhuma. Sim, são as atitudes e aí a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Um outro mito importante é uma criança que muitas vezes chuta, grita ou golpeia quando ela está chateada, acaba parando por si só. Gente, ela não para. Sim, até ela se cansar. Mas o uso frequente e persistente de um comportamento desafiador, muito pelo contrário, é uma forma de dizer para os pais, ou para um adulto, ou até para um irmão, para um familiar, de se comunicar de uma forma de dizer o seu sofrimento, o quanto ela está sofrendo naquele momento. Então, muitas vezes ela repete esses comportamentos. É uma criança que sempre grita, sempre chuta e sempre tem comportamentos que a gente considera inadequado, aqueles que não ajudam a criança a ter uma vida melhor, né? Porque é muito difícil. Bom, mas o que fazer, né? O que a gente precisa fazer? Muito bem, acredite ou não, né? A mesma habilidade que a gente usa em qualquer situação difícil é essa que a gente tem que ter. Ou seja, calma. A gente precisa ter calma, tá? Então, quando o seu filho estiver tendo esse tipo de atitude, a primeira coisa é mantenha a sua calma. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu sei que é difícil, mas isso é um ponto muito importante. Que se você ficar também exacerbada, né, ou exacerbado, se você tiver uma atitude difícil, né, perder a calma, vai ser muito pior. Todas as emoções são aceitáveis, todas. Tristeza, nojo, raiva, especialmente raiva. Ela é aceitável e ela me mobiliza. O grande ponto que não é aceitável são os comportamentos, né? Aí eu preciso ter um limite. Queria falar para vocês que educar é uma experiência muito emocional, né? A interação com os filhos podem desencadear nossos próprios sentimentos. Muitas vezes nós sentimos raiva do filho, não exatamente pelo que ele fez, mas pelo desencadeamento de algum sentimento nosso, da nossa história. Por isso, eu proponho, né, um gerenciamento de comportamento. Mas o que é isso, né? As crianças, o comportamento das crianças, ele pode ser delicioso, ele pode atordoar, muitas vezes, ele pode confundir, ele pode frustrar ou irritar você. Certeza disso. E muitas vezes ele irrita mais do que exatamente o resto. Mas, quando o seu filho se comporta de forma desafiadora, é bom a gente ter uma variedade de ferramentas que eu chamo de gerenciamento de comportamento. Vamos dizer, mas o que é isso? O que é esse gerenciamento? Como orientar o seu filho para que ele aprenda de uma maneira assertiva de se comportar? Não é maneira certa, errada, ela é assertiva. Ela vai ajudar ao invés de atrapalhar. O gerenciamento de comportamento é uma abordagem positiva, ela é construtiva, ela vai ajudar você a ter ferramentas necessárias para conseguir gerenciar melhor aquele comportamento inadequado. É normal, gente, muito esperado que as crianças se comportem de forma desafiadora em alguns momentos da vida, né? A gente não pode achar que a criança não é desafiadora, que ela não vai ser, ela vai ter birra, ela, em diferentes estágios da criança, ela vai ter alguns comportamentos que são extremamente desafiadores. Quem não conhece, por exemplo, um adolescente que não desafia? Faz parte disso, né? Faz parte dele essas perguntas. Ou é aquela fase dos porquês, mas por que não? Mas por que não? Então, isso é um desafio e às vezes irrita e muito os pais ou as pessoas que estão à volta, né?
Então, se a gente conseguir entender esse comportamento do meu filho, eu consigo utilizar o gerenciamento de comportamento melhor, tá? Bom, eu preciso compreender, então, a causa do comportamento dos meus filhos. Então, o primeiro passo, o comportamento do meu filho muda de repente? O seu filho está saudável? Né? Ele pode não estar. Ele dorme o suficiente? Então, às vezes o comportamento desafiador é o primeiro sinal de que as crianças não estão bem. O segundo passo é bom a gente ter em mente, né? Que é pensar no desenvolvimento do meu filho, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Que etapa de vida ele está? Isso é pertinente? Isso é esperado de uma criança? Né? Então, isso é bem importante para a gente não esperar alguma coisa que ele não vai poder nos dar. E o terceiro passo, tem alguma mudança familiar, né? Algum evento familiar, né, acontecendo na minha família hoje, nesse momento? Nasceu um bebê novo, teve uma morte em família, alguma coisa aconteceu na sua família, alguém perdeu o emprego, alguém mudou de status, né? Então isso é bem importante. Vamos falar um pouco então dessas ferramentas. Nenhuma estratégia de gerenciamento de comportamento é única, né? E ela não serve para todos, é muito personalizável. Então, o que serve para um, não necessariamente serve para outro. Então, a gente tem que ter várias ferramentas para a gente conseguir lidar. Uma boa ferramenta que a gente utiliza em várias ocasiões e com várias crianças é o seguinte, que eu digo para os pais: seja o modelo a seguir. Ou seja, você é um modelo para o seu filho, uma forma de aprendizagem. Não só você, como a TV, como os outros amigos, enfim. Você é. Agora, você tem um controle da situação, que esse é a grande diferença, seja um modelo para o seu filho, né? Porque ele é. Então, quando você quer que o seu filho faça alguma coisa, ensina, por favor. Né? Eu acho que isso é muito bom. Fale isto, né? Por favor, faça isso, meu filho. Então, isso ele vai ter uma repetição interessante. Você vai ver que ele vai mudando o próprio vocabulário, tá? Não grite, né? Quer dizer, se você gritar e não falar calmamente, gentilmente, o que vai acontecer? Ele vai gritar da mesma forma. Uma outra ferramenta que a gente também utiliza com bastante frequência é: mostre ao seu filho como você se sente. A maioria das pessoas não conta que está com raiva, achando que isso não é bom. É uma maneira não saudável. Não, é muito saudável. Você dizer: você está me irritando neste momento. Eu estou com raiva da atitude que você está tomando. Não raiva da criança, mas raiva da atitude. Isso é muito importante que você se coloque. Falar de sentimentos é muito difícil para muitos. Então é muito importante que você coloque esse sentimento na sua fala. Não se omita, se coloque. Né? E, obviamente, você vai dar uma explicação por que você está sentindo isso. Os reforços, né? Esses são extremamente importantes. Eu preciso reforçar o meu filho nos comportamentos adequados. Muitas pessoas olham para mim e dizem assim: mas espera aí, meu filho não faz nada certo. Ou muito pouca coisa certa. Ok, a pouca coisa certa que ele faz, eu gostaria que você reforçasse. Faça isso, né? Então, se ele levantou e tirou um prato da mesa, é muito pouco. Mas diga para ele: puxa, que bom que você fez isso. Né? Fiquei muito feliz de você ter feito isso. Coloque o seu sentimento, o que você sentiu com uma atitude dele, tá? Então, isso é muito importante. Nossa, você está jogando bem, ele está jogando bem alguma coisa, que bom! Diga para ele: você se saiu bem nesse jogo, que bom que foi isso. Então, é o reforço de coisas positivas, adequadas que a criança faz. Um outro dado, uma dica muito legal que eu quero passar para vocês é você se abaixar ao nível da criança. Quando você fala no nível da criança, ela te ouve, né? Ela tende a te ouvir melhor. Talvez ela não te ouça de primeira, mas ela vai se habituando. E com isso, tem um fenômeno muito interessante, né? Ela passa a não precisar nem olhar para você. Porque no começo você fala: olha para mim, eu estou falando com você. Então, depois de um tempo, ela vai te ouvir de verdade.
Eu não preciso mais reforçar todas essas posturas que se costuma cobrar de uma criança quando ela olha. E uma coisa muito importante, gente, não fala de uma sala para outra, né? Fala com a pessoa, com a criança, perto, não fala longe, né? Não grita de um lugar para outro, né? Ela possivelmente não prestará atenção. Uma ferramenta muito importante que eu digo para os pais, que parece ser muito fácil, mas não é o ouvir. Ouça de verdade o seu filho. Mesmo que te pareça muito chato, aquela repetição, ou a criança que fala muito devagar, que quer te contar algumas coisas que você fala assim, eu já sei o que ele está falando, ouça, mas ouça de verdade. Isso vai fazer uma diferença enorme, mas muito grande na relação do filho, né? Filho e pai, o filho e a mãe. Isso vai fazer uma diferença muito importante. Uma outra coisa que eu costumo dizer é: não faça promessas que você não possa cumprir. Ou seja, não diga, você nunca mais vai usar o computador, ou não vai jogar o videogame no momento de raiva. Nunca mais você vai fazer isso. Ou, daqui 1 ano eu vou deixar. Se você não for cumprir, não faça essa promessa, né? Então, isso é bem importante para que a criança tenha uma confiança e saiba qual é a consequência do comportamento que ela tem. Então, procure fazer isso. Quando você cumpre promessas, eu acho que é um fator importante, boas ou ruins, né? Boas inclusive, né? Você está fazendo com que o seu filho confie em você. Uma outra ferramenta que a gente também tem uma utilização e que é muito difícil os pais entenderem como alguma coisa muito importante. Mas eu digo, cria um ambiente bom para o seu filho. Isso é fundamental, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o ambiente que fica em volta do seu filho, né? O ambiente onde ele vive, ele precisa ser um bom ambiente. Ele vai influenciar o comportamento do seu filho. Então, se, por exemplo, eu colocar alguma coisa ao alcance dele, né? Então, coloco algumas coisas ao alcance, isso vai facilitar que ele arrume o quarto, por exemplo, né? Do que eu colocar numa altura onde ele não vai conseguir fazer isso. Então, ajude isso. Isso vai reduzir muito a chance de você ter problemas. Então, o ambiente físico mesmo. Uma outra dica que eu dou para vocês, que é fundamental, seja firme, mas nada de lamentação, nada. O mimimi a gente precisa tirar de crianças com comportamentos difíceis. Como é que eu tiro? Se você ceder enquanto o seu filho está falando com você, o que vai acontecer? Mesmo acidentalmente, ele vai repetir mais. Ele vai insistir, ele vai fazer vozinhas de bebê, ele vai acabar tentando te conquistar. Então, não cede. Ensina o seu filho a lidar com uma coisa importante nos dias de hoje, que é frustração. O seu filho precisa aprender a ter resiliência, né, que é um outro tema que a gente vai falar um dia aqui com vocês. Mas aprendam isso. A criança ela precisa ter frustração. Então, não é vamos criar uma criança num mundo totalmente protegido. Não, ela precisa ter sim. E ela precisa entender que não significa não, não é talvez. Se eu falar claramente isso, possivelmente a minha resposta é melhor. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante e que eu digo para os pais e que muitas vezes parece muito boba, mas ela é de grande valia para os pais. Dê instruções simples, claras. Não fale uma frase enorme e coloque o que você quer no meio. Então, tipo assim, o que você está fazendo não é legal, você não fez isso, agora você tem que ir lá, sobe, pega seu casaco, desce e depois você vai fazer a sua lição. Não. Dê claramente, né? Então, a hora que você fala uma instrução clara e curta, você faz com que ele entenda melhor isso. Né? Entenda e faça e execute, né? Bem, dê responsabilidades ao seu filho. Responsabilidades é muito importante, né? Eu preciso que essa criança tenha responsabilidades. Por quê? Porque eu dando responsabilidade, eu dou para ele
uma outra forma de consequência, que eu chamo de natural. Quem vai dar a punição para ele não é mais você, é o próprio ato do que ele fez. Mas o que é isso? Por exemplo, uma criança de 9, 10 anos consegue preparar seu próprio lanche. Então, é muito importante que ele o faça. E se ele não fizer o lanche, o que vai acontecer? Ele não vai levar. Ele vai sentir fome. Então, a punição é exatamente essa, é a fome, né? Então, é necessário que todas as consequências, todas, para comportamentos inaceitáveis ou perigosos, seja discutido e combinado antes com a criança. O que vai acontecer se você fizer isso? Porque ele precisa ter a opção de fazer, né? Óbvio, né? Estou aqui dizendo para vocês, é claro que tem situações difíceis, né? Eu não vou deixar o meu filho se queimar, eu não vou deixar o meu filho usar drogas, eu não vou deixar o meu filho fazer coisas indevidas, né? Que não sejam positivas, mas se ele não for à escola, se ele não quiser ir à escola, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar dentro de casa, por exemplo, fazendo tarefas escolares. Então, se eu faço isso, eu estou mostrando para ele que a consequência, ele pode até resolver ficar, mas a consequência é essa. Bater não adianta. Então, isso eu disse há um pouco de tempo atrás e quero dizer de novo para vocês. Não bata no seu filho. A violência só gera violência. Bater no seu filho, punição física, esquece. Mesmo que você acredite que isso deu certo em algum tempo, e quero dizer para você que não, mas não vai dar certo. Não vai. Você só vai criar ainda mais animosidades, você vai criar distanciamentos, porque passado a dor física, ele volta a cometer a mesma coisa, ele faz o mesmo, ele tem o mesmo comportamento. Deu uma ordem uma vez. Olha, eu conheço muitos pais que me procuram e dizem assim, eu já falei 10 vezes para ele tomar banho. Eu digo, fale uma, não é 10, fale uma vez só. Isso é muito mais importante para você, para a criança, do que exatamente ela ouvir 10 vezes. Por quê? Porque ela se habitua, ela sabe que você vai falar 10 vezes. Então, ela só vai te ouvir na 10ª. Então, isso não é bom nem para você e nem para o seu filho. Fazer igual. Olha, você pode não viver com o pai do seu filho, vocês podem, ou com a mãe, vocês podem estar separados. A coerência na educação, ela é muito importante. Então, se você conseguir ter as mesmas consequências e atitudes para uma criança, isso vai ser muito melhor para ela. Ela vai ter muito menos conflito, maior felicidade. Bom, esperamos que vocês tenham gostado, aproveitado. E se vocês quiserem fazer perguntas, é só enviar, ou tiver alguma dúvida, enviar um e-mail para o iCare. Muito obrigada.